Amém. Pastor Diego começou semana passada a falar sobre honra. E eu queria muito falar para você sobre bênção, tá? Eu tenho uma ministração que Deus me colocou no meu coração, eu fiz um negócio tremendo de Deus, mas hoje eu não vou falar sobre bênção, vou falar sobre honra, porque nós estamos dentro de um seminário de honra. Então aqui na igreja tem um caminho, né? O caminho é o DNA, depois do DNA tem Cultura Filadélfia, depois tem Encontro com Deus, depois tem Seminário de Libertação, Seminário de Iniquidade, Encontro de Cura Interior e por último Seminário de Honra. Só que o pastor Diego decidiu que o Seminário de Honra, ele não ia fazer um seminário restrito para aqueles que ainda não fizeram. Ele preferiu trazer o Seminário de Honra para a igreja toda. Então ele pregou domingo passado sobre cultura de honra e hoje eu quero pregar para você sobre honra e desonra, tá? Então hoje eu quero ministrar para você uma palavra baseado em Jesus Cristo, tá? Eu quero falar sobre a vida de Jesus e eu quero te mostrar na vida de Jesus 5 situações em que Jesus foi honrado e ao mesmo tempo foi desonrado, tá? Você precisa conhecer isto. Tá? A questão da honra e a questão da desonra. Como eu tenho falado no seminário de iniquidade, a questão da honra, ela é preciosa demais você aprender. Muito precioso. Porque toda pessoa que desonra, ele paralisa na sua vida financeira e na sua vida espiritual. Por quê? Porque Deus estabeleceu um processo de bênção para as pessoas. E esse processo de bênção passa pelo reconhecimento de autoridade e de honra. Então, quando você não reconhece a autoridade e você desonra, então você entra num caminho de prejuízos materiais, financeiros e espirituais também. Então, conhecer honra e desonra é você conhecer princípios bíblicos. E eu quero te ensinar princípios bíblicos hoje. Eu quero dizer para você, e eu queria que você guardasse muito bem isso. Eu falava no culto pela manhã, que muitas pessoas fazem campanhas. Campanha de prosperidade e campanha para receber bênção, para ser abençoado. E as pessoas sobem um monte, as pessoas jejuam, as pessoas fazem campanha de 7 dias, de 21 dias, e aquela coisa toda, tá? E só que eu quero te mostrar uma coisa muito interessante nessa palavra. Porque se você estiver vivendo o nível de desonra, não adianta você fazer nenhum tipo de campanha. Não adianta você subir monte, não adianta você ficar fazendo campanha, não adianta o pastor jogar 2 litros de óleo na sua cabeça, não vai resolver. Se você estiver em desonra, não resolve. Por quê? Porque você tem que conhecer princípios bíblicos, porque a palavra de Deus diz que se você obedecer ao Senhor, a bênção te acompanharia. Então, a bênção, ela tem que nos acompanhar, não é você correr atrás da bênção, não. Ninguém precisa correr atrás de bênção. Você só precisa aprender a obedecer os princípios da palavra de Deus. E hoje eu quero te ensinar um segredo. Hoje eu quero te ensinar um código da Bíblia, que é o código de honra. Se você aprender esse código de honra, você será abençoado em tudo que você fizer. Amém? Glória a Deus. Lucas 14, 8 a 12. Lucas 14, vou pegar esse texto como base. Tá? Diz assim: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais acima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Amém? Então, diante dessa palavra, eu quero começar falando para você sobre honra. Meu tempo é bem curto, tá? Porque o ensino hoje ele é profundo aqui para você. O ministério de Jesus foi feito em quantos anos?
3 anos, graças a Deus, eles participaram da escola de líder. Né? 3 anos o ministério de Jesus. Nesses 3 anos, Jesus foi convidado para 5 ceias. 5 ceias. O que é uma ceia? Uma ceia é um jantar, é um banquete, é uma festa que você dá para alguém. Então, quando você quer honrar uma pessoa, você convida ela para um jantar na sua casa e você faz uma ceia, tá? Você faz um jantar, um negócio delicioso, tá bom? Muito bem. Jesus participou de 5 ceias. 5 ceias. Primeiro, na casa de Levi ou Mateus. Depois eu dou os textos para você. Eu só estou correndo agora aqui para depois você me acompanhar nesses textos. Lá na casa de Levi foi a primeira ceia que Jesus participou. Levi é o mesmo cara que tem o nome de Mateus. Então, em alguns textos chama ele de Levi, em outros se chama de Mateus. Então, esse Levi, ele foi convidado por Jesus para participar do discipulado de Jesus. Aí o que acontece? Ele foi, assim que Jesus o chamou, ele deu uma ceia na casa dele, convidou Jesus e convidou todos os amigos dele, publicanos e pecadores também. A segunda ceia foi na casa de um fariseu, Lucas 7, 36 a 50. Tá? Não precisamos ler esse texto agora. Então, num determinado momento do ministério, Jesus foi recebido na casa de um fariseu para jantar na casa desse fariseu, uma ceia. E uma mulher pecadora foi lá e o que essa mulher fez? Chorou, lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela e enxugou com os cabelos. Você conhece esse texto, só que a gente vai descobrir mais coisas nele. A terceira ceia foi na casa de Lázaro, em Betânia, depois que Jesus ressuscitou Lázaro. Lá, 6 dias antes de Jesus ser preso, 6 dias antes da Páscoa. João capítulo 12. Lá Jesus teve um vaso de alabastro que Maria derramou sobre Jesus e ali houve um incidente que eu vou te mostrar uma desonra ali. A quarta ceia foi na casa de Simão. Simão era um leproso. Jesus curou Simão, aí Simão deu uma ceia para poder agradecer Jesus pela cura. Então Simão recebeu Jesus na casa dele para agradecer pela cura. E a quinta ceia foi em Jerusalém, no cenáculo, no momento, na quinta-feira, antes de Jesus ser preso. Ele foi preso à tardezinha da quinta-feira e crucificado na sexta. Mas nesta quinta foi a última ceia que ele teve com os discípulos. E nós vamos aprender também o que é honra, o que é desonra dentro desta ceia. Então, muito bem. O que é uma ceia? A ceia é uma oferta de honra, irmãos. Sentar à mesa de uma pessoa para poder almoçar ou jantar, ao ser convidado, isso é honra. É honroso você receber um convite para um almoço ou um jantar. Toda pessoa que convida alguém para dar um jantar ou dar um almoço, ou um lanche ou um café, isso é um convite de honra. Amém? Está entendendo? É um convite de honra. Sentar à mesa de uma pessoa é você sentar para poder estar na intimidade dessa pessoa. Quando nós sentamos na casa de uma pessoa na mesa, nós estamos sentando para o lugar da intimidade dela com a família dela, que é a mesa. Então isso é o quê? Isso é honra, tá? Nós somos honrados quando nós participamos de uma ceia, de um almoço. Semana passada nós fomos honrados, a nossa família, fomos convidados para almoçar na casa da Carol. Ela fez um almoço delicioso, maravilhoso, nos recebeu. Então foi o quê? Foi uma honra que ela nos deu ali. Fomos honrados, nossa família, semana passada, almoçando lá na casa da irmã Carol. Tá? Geralmente o anfitrião, quando convida alguém, ele faz a melhor comida. Ninguém chama ninguém para ir na sua casa para dar ovo com farinha. Não. Quando você é convidado para ir na casa de alguém, ele vai fazer a melhor comida que ele sabe fazer. Não é assim? Amanhã o Celeste vai almoçar na minha casa. Tá? Aí, né, eu já corri e perguntei para ele, o que você quer comer amanhã na minha casa? Aí ele respondeu assim: eu gosto de comida brasileira, pode ser peixe, pode ser lasanha,
pode ser, né, comida brasileira. Eu falei, então, muito bem, o que nós vamos fazer amanhã? Amanhã eu vou fazer uma moqueca para ele. Ele falou, moqueca. Vamos fazer uma moqueca para ele, camarão frito, vamos oferecer o melhor para ele. Então, isso é o quê? Honra. É honra. Vamos recebê-lo na nossa casa, vamos recebê-lo com honra, tá? Então, você faz a melhor comida. Você limpa a casa, você limpa tudo, fica tudo limpinho, cheiroso. Isso é honra. Agora, quando, né, nós percebemos também aqui uma coisa. A honra, ela tem que ser recíproca. Lucas 14, 12. Põe para mim aí, Lucas 14, 12. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a te convidar e isso te seja recompensado. Então, o que Jesus está falando? Esse texto aí faz parte de um outro contexto. É um outro contexto. Porém, o que Jesus está dizendo? Quando você convida um parente, um amigo para uma ceia, o que vai acontecer? Ele também vai te convidar. Ele também vai te convidar. Então, o que significa que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a honra, ela é mão dupla. A honra é mão dupla. A honra vem e a honra vai e a honra vem. Amém? Amém, querido? Então, quando você é honrado, você também tem que honrar. Então, toda honra, você é honrado, você também tem que honrar. Vou te contar uma experiência. Eu fui ao Rio de Janeiro. Preguei no Rio de Janeiro. Ganhei um relógio. Relógio maravilhoso, lindo, dentro da caixa, bonito. Relógio importado. Maravilhoso relógio. Quando eu ganhei o relógio, eu fui honrado. Presta atenção, fui honrado, ganhei o relógio. Quando eu recebi o relógio, o Espírito Santo disse para mim assim: esse relógio não é seu, é para você semear ele na vida de uma pessoa. Aí o Senhor disse para mim, o quê? Que eu preciso honrar alguém com aquele relógio. Eu guardei o relógio. Aí veio aqui na igreja um pastor de África, veio pregar aqui, amigo meu, e pregar. Quando ele estava pregando, o Espírito Santo disse para mim assim: olha, aquele relógio que você ganhou no Rio é para dar para ele. Eu falei, então tudo bem, glória a Deus. E o relógio estava guardado, não usei o relógio. Eu falei, então é para ele. Ele pregou, levei ele para almoçar, saí com ele, fiz tanta coisa com ele aqui naquela semana, rodei para lá, rodei para cá, dizendo, tem que entregar o relógio a ele, tem que entregar o relógio a ele. O homem foi embora e eu não entreguei o relógio a ele. Tá? E não é que eu estava usando, não. Porque eu guardei, porque o Senhor falou que eu tinha que honrá-lo. E eu sabia quem eu tinha que honrar com o relógio. A honra vem e a honra vai. Perfeito? O meu filho chega da Tailândia, olha na minha casa, na minha mesa lá, viu a caixa, abriu, viu o relógio, falou, pai, vou usar esse relógio. Esse relógio é do fulano de tal. Ele veio aqui, mas eu não esqueci, não consegui dar a ele, é dele. Aí meu filho disse, vou usar esse relógio. Depois, eu vejo o que eu faço. Pegou o relógio e colocou no pulso. Primeiro dia que ele usou o relógio, a pulseira do relógio esfarinhou toda. Relógio importado. Aí Deus disse o quê? Misericórdia mesmo. Deus disse, o que Deus está dizendo? Desonra. Desonra. Eu não honrei quem eu tinha que honrar. O relógio se desfez todinho assim, a pulseira dele. Muito bem, irmãos. Agora eu fui em África em junho. Quando eu fui em África, alguém foi na minha casa e me honrou. Me deu um outro relógio, um relógio maravilhoso, relógio bonito, na caixa, grande, um negócio maravilhoso. Quando eu recebi aquele relógio, eu disse assim, Senhor, eu não vou usar esse relógio eu vou entregar para aquele pastor que eu tinha que ter honrado, eu não honrei. Guardei o relógio, não coloquei no pulso, guardei, deixei lá. Fui em África agora, peguei a caixa de relógio, era a primeira coisa da minha lista, o relógio. Relógio, não posso esquecer esse relógio.
Peguei o relógio, levei, cheguei lá, falei, Pierre, ó, pelo amor de Deus, isso aqui é seu, cara. Tá? Deus mandou te entregar isso há muito tempo, isso é seu. Tá? Pierre recebeu o relógio, maravilhoso, né, ficou feliz da vida com o relógio, nós oramos, amém, glória a Deus. Tá? Muito bem. Recebi a honra e passei a honra. Tô bem agora com Deus. Resolvi meu problema com Deus. Há umas 2 semanas atrás eu convidei alguém para ir à minha casa para dar um almoço. Falei, vem almoçar comigo. Ele foi, a pessoa foi. Quando ele chegou na minha casa, ele disse assim, ó, eu trouxe isso aqui para você. Aí eu fui abrir a caixa, um relógio maravilhoso. Está entendendo? Me deu o relógio. Honra. Você tem que entender que honra você recebe e você dá. Então, assim é o processo da honra. Você vai recebendo e vai dando honra. A honra não é uma via de uma única mão, de só receber, não. Você recebe, mas você também dá honra. Amém? E esse é o processo de Deus. A honra é uma via de mão dupla. Tá? Nós precisamos entender isso. Então, se você recebe honra, você também tem que dar honra. Tá? Irmãos, só receber honra é pessoas que vivem na desonra. Você tem que aprender a receber e dar a honra. Paulo fala sobre isso. Pagai todos que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Isso está em Romanos 13, versículo 7. Tá? Mas vamos falar da primeira ceia aqui por causa do tempo. A primeira ceia foi na casa de Mateus, na casa de Levi. Lucas 5, 27 a 32. Pode deixar esse texto aí. O que acontece? Jesus foi à casa do Mateus, do Levi, para uma ceia. Esse camarada foi convidado por Jesus para o discipulado e ele dá uma ceia na casa dele. Só que os amigos dele, antes de conhecer Jesus, era tudo gente pecadora, tudo gente do mundo, fariseus, escriba, era uma turma da pesada. Aí ele convidou todo mundo para o banquete na casa dele. Quando Jesus comia na casa do fariseu, passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse, segue-me. Tá? Continua. Ele se levantou, deixando tudo, seguiu. Tá? Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Vamos parar por aqui. O que acontece? O que é uma ceia? É honra. Quem honrou Jesus nessa ceia? Jesus foi honrado? Foi porque ele foi convidado para a ceia. Então quem honrou Jesus? Mateus, Levi, o dono da casa. Ele honrou Jesus. Ele chamou Jesus para estar na ceia na casa dele. Perfeito? Agora a minha pergunta. Jesus foi desonrado nessa ceia? Foi desonrado. Desonrado por quem? Pelos escribas e fariseus. Como Jesus foi desonrado? Jesus foi desonrado, irmãos, pelo seguinte. Deixa eu dizer para você uma coisa, para você ter entendimento disso. Enquanto Jesus estava sentado comendo com as pessoas que estavam lá na ceia, os fariseus, tá, e os escribas, eles sentaram numa mesa só deles, tá? Porque fariseu só senta com os fariseus, né? Você já percebeu isso? Tá? Percebe que o fariseu só senta com o fariseu. O fariseu não abre a mesa dele para ninguém, não. Então eles estavam sentados lá, mas ao mesmo tempo que eles estavam sentados participando da ceia, eles estavam observando Jesus. E aí o que acontece? Eles começaram a falar mal de Jesus que estava comendo com publicanos e pecadores. Isso é desonra. Queridos, eu não sei se você já participou de algum casamento assim, mas às vezes a gente vai a um casamento, tá? E pessoas vão ao casamento e elas foram honradas em estar naquele casamento, foram honradas em receber o convite para aquela festa. E muitas pessoas vão dizer assim, olha o cabelo daquele lá, ó, tá? Olha a roupa daquela ali, ó. Será que essa mulher não tinha uma roupa melhor para vir nessa festa, não?
e começa a criticar. E às vezes sai de lá dizendo assim, não comi nada. Sei que, né? Todo o processo de que você vai a uma reunião dessa, todos os comentários que você faz, todas as coisas que você fala das outras pessoas, você está vivendo um nível de desonra. Isso é desonra. Quem te convidou por honra, para te honrar. E você não está ali para desonrar os convidados de uma festa. Então, querido, cuidado com o que você fala das pessoas. Cuidado com o seu nível de desonra. A festa é o momento em que o anfitrião convidou para que você fosse honrado. Então você não pode chegar num lugar desse e ficar falando mal dos outros, olhando para um, olhando para outro, reparando a roupa, reparando o cabelo, reparando, né, as pessoas numa festa. Isso é desonra, tá? Nós precisamos compreender que nós temos que honrar numa festa. Você quer ver uma coisa muito interessante numa festa? Raramente você sabe o nome do garçom que te serve. Raramente você sabe o nome do garçom que te serve, tá? Você deveria saber, porque o cara está ali te honrando. Cada taça que ele te serve, o anfitrião o convidou para te honrar. Cada salgado que ele te apresenta, ele está te honrando. Isso é honra. É a honra do anfitrião para você. Então você pelo menos deveria saber o nome dele e agradecê-lo. E liberar uma palavra de bênção para ele. Mas nós não queremos nem saber quem é o garçom. A gente se coloca numa posição de superioridade na festa. Né? Bonito, né? De terno. Você coloca aquela roupa bonita, comprada, novinha, né? As mulheres vão no salão, né? Ficam todas lindas e maravilhosas. Então você chega numa festa, né? E geralmente as mulheres chegam cada uma olhando o vestido da outra, né? Não é isso? Para saber. E nunca uma mulher vai numa festa com a mesma roupa que ela foi no outro, né? Porque sempre tem que ter uma roupa nova. Nós homens não, a gente usa um terno 10 anos, a mesma coisa, está tudo bem, glória a Deus. Uma mulher não, é sempre um vestido novo, né? E olhando para saber se a outra já foi com aquele vestido lá. Irmãos, precisamos entender níveis de honra. Precisamos saber o que é honrar, tá? Então, há um texto em 1 Timóteo, eu quero ler esse texto. Nossa, mas eu estou correndo aqui, não vai dar não, vamos embora. Vamos para frente. Tá? Paulo está falando lá em 1 Timóteo que a gente tem que honrar o patrão, honrar o líder da gente. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, 1 e 2: todos que são servos, que estão debaixo do jugo, considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm o patrão, né, o Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois é ele que partilha do seu bom serviço e é crente amado. Então Paulo está dizendo o seguinte: se você trabalha numa empresa, não fale mal do seu patrão. Falar mal do seu patrão é desonra. Tem gente que trabalha na empresa e diz, essa porcaria tinha que fechar, essa empresa não vale nada. E você trabalha na empresa e amaldiçoa a empresa. Você tinha que ser mandado embora, meu irmão. Quem fala mal da empresa que trabalha tinha que ser mandado embora. Está entendendo? Porque você não está ali para desonrar nem para amaldiçoar, não. Você está ali para abençoar a empresa que você trabalha. Você foi colocado ali como um instrumento de Deus para ser bênção naquele lugar. Você foi colocado ali para ser bênção, então abençoe a sua empresa, abençoe o seu chefe. Ah, mas é porque o senhor não sabe quem é o meu chefe. Então peça para sair e saia de lá, mas não abra a tua boca contra uma pessoa em desonra. Não abra. Eu sei o chefe que eu tive, meu primeiro emprego, Deus me colocou para trabalhar junto com o diabo. Está entendendo? Porque o meu chefe era um diabo em pessoa. Meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos de idade, irmão. Só para você ter uma ideia, teve um dia, não tinha nada a ver com o serviço, mas ele me fez ir para a casa dele servir numa festa. Eu fui garçom na casa dele sem ganhar nada, não me deu nada, mas fui obrigado a ir para a casa dele servir numa festa.
Com 14 anos de idade, ele me fez de mim um escravo. E eu tive que ir para lá, como garçom, sábado à noite, numa festa na casa dele, servindo. Não tinha nada a ver com o serviço, mas o cara era horrível. Mas eu pedi a Deus que me desse outro emprego. E saí de lá, assim que a porta se abriu. Mas não desonre o seu patrão, não desonre a sua empresa. E se o patrão é crente, aí que você deve honrar ele mais ainda. Por quê? Porque quando o patrão é crente, as pessoas se aproveitam. Aí chega atrasado, porque é irmão, né? O patrão é irmão. Aí chega atrasado, morcega no serviço, tá? Na construção dessa igreja aqui, só eu sei o que eu passei. Deus colocou um abençoado aqui para trabalhar comigo aqui, que esse camarada eu peguei ele dormindo 8 vezes no trabalho. 8 vezes eu peguei ele dormindo aqui na obra. Teve uma vez que eu cheguei aqui, ele estava dormindo, eu peguei o celular dele, levei embora, tá? Ele continuou dormindo, desliguei o celular dele, vim para cá no outro dia, aí eu disse para ele assim, cara, me empresta o celular aí que eu estou precisando fazer uma ligação. Ele disse, eu perdi meu celular. Eu falei, você perdeu aonde? Não sei, perdi meu celular. Eu falei, não perdeu não, rapaz, você estava dormindo aqui, eu peguei seu celular, está aqui, tá? Depois de 8 vezes dormindo no trabalho, eu não podia mandar ele embora, ele teve um acidente aqui, eu disse para ele assim, vai para casa, fica em casa que a gente paga em casa. Eu paguei o restante, paguei mais de 6 meses para ele em casa, sem trabalhar, até completar o prazo, porque ele estava desonrando aqui. Pergunta como está, se está bem, não está bem. Ninguém que desonra fica bem na vida, não. Então, querido, se você chega atrasado no trabalho, você está desonrando sua empresa, desonrando seu chefe. Se você fala mal do seu patrão, você está desonrando ele. A sua vida não vai para frente com níveis de desonra na sua vida. Aprenda a honrar, tá? Segunda ceia, foi na casa de um fariseu. Essa segunda ceia aqui, Lucas 7, 36 a 50, tá? Depois você lê em casa. Jesus chegou na casa de um fariseu. Uma mulher foi por trás de Jesus, começou a chorar, derramava lágrimas nos pés de Jesus e enxugava com os cabelos. Aí o fariseu olhou e disse assim, bem, esse cara não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está lavando os pés dele aí, com lágrimas, ela é uma pecadora, é uma prostituta, é uma pecadora, tá? Então, Jesus não é profeta não. Então eu quero analisar com você agora a honra e a desonra na casa do fariseu. Então vamos lá, Jesus foi honrado na casa do fariseu? A princípio sim. Por quê? Porque ele foi convidado para um jantar. Então a princípio era um convite de honra. Agora, chegando na casa desse fariseu, quando Jesus quando Jesus percebeu o fariseu pensando que a mulher era pecadora e que Jesus não era profeta, aí Jesus então fala para o fariseu, Lucas 7,44. Vamos lá, Lucas 7,44. O que é que Jesus disse para o fariseu? Ele diz assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Primeira lei que Simão quebrou é a lei da humildade. Toda casa, na época de Jesus, tinha uma talha de água na porta. É por isso que no casamento de Caná da Galileia tinha 6 talhas de água. Para que serve aquela água? Porque as pessoas andavam na rua, era rua de chão, e elas não tinham sapato, eram sandálias. Então, quando chegava na casa de alguém, o dono da casa, ele tinha que se abaixar e lavar os pés do convidado, e enxugar. Isso é a lei da humildade, porque ele tinha que se abaixar e lavar os pés. Quando Jesus chegou na casa do fariseu, o fariseu não lavou os pés de Jesus. Então ele quebrou a primeira regra de honra, o primeiro código de honra, que é a lei da humildade. Ele não lavou os pés de Jesus. Aí Jesus então disse para ele assim, olha, eu cheguei na tua casa, você não me lavou os pés. Só que essa mulher aqui, ela está lavando os meus pés com o choro dela, com as lágrimas dela, tá? Por que Simão não lavou os pés de Jesus? Porque ele se considerou maior que Jesus.
Quando você se considera numa posição maior do que uma pessoa, você não se abaixa para ela. Entendeu? Quando você considera uma pessoa, você se considera maior do que aquela pessoa, você não se abaixa para ela. Então, Jesus está dizendo: Simão, essa mulher aqui, cara, ela fez coisa que você não fez. Ela está me honrando, mas você me desonrou. Tá? Então a desonra, ela é interna, ela é do coração, e ela é acompanhada de soberba e orgulho. A segunda lei que Simão quebrou, Simão quebrou a lei da honra. Lucas 7,45. Jesus diz assim: Simão, eu entrei na tua casa e não me deste ósculo. Desde que eu entrei aqui, essa mulher não tem cessado de me beijar os pés. O que é ósculo? Beijo. Ósculo é beijo. Então, era comum, era um código de honra você beijar uma pessoa no rosto. Quando você beija alguém no rosto, isso é o quê? Honra. É um protocolo de honra, você beijar alguém no rosto. Então, Jesus está dizendo: eu entrei aqui na tua casa, cara, você não me beijou. Você não me deu um beijo de honra, você não me reconheceu dentro da honra, dentro da sua casa. Mas essa mulher, ela está beijando os meus pés. Tá? Irmão, qual valor você dá a uma pessoa quando você convida na sua casa? Convidar uma pessoa na casa da gente para desonrar é terrível. Quando nós convidamos uma pessoa é para ser honrada, não desonrada. E o Simão convidou Jesus e estava desonrando Jesus. Tá? Ele quebrou o protocolo de honra. Mas se fosse só isso, tudo bem, mas ele quebrou o terceiro protocolo. Porque ele quebrou o protocolo do reconhecimento. O que é o protocolo do reconhecimento? Lucas 7,46. Jesus disse assim: você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu os meus pés com unguento. Tá? Ungir a cabeça com óleo significa reconhecimento de uma pessoa no ofício de autoridade. Porque quem era ungido com óleo? O rei, os sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo. Então, quando derrama-se óleo na cabeça de uma pessoa, a gente reconhece a autoridade espiritual daquela pessoa. E Jesus chegou na casa de Simão, e Simão não derramou óleo na cabeça de Jesus. Aí Jesus diz: você não me reconheceu como autoridade, mas essa mulher está aqui, ó, derramando óleo nos meus pés. Sabe, irmãos? Então, em pequenos gestos você vê o quê? Desonra. Desonra. A desonra se manifesta em pequenas atitudes. A desonra se manifesta em atitudes bem pequenas. Tá certo? Você quer ver uma coisa muito interessante? Eu não ligo para a forma como você me chama. Você pode me chamar de Ozeni, pode me chamar de pastor, pode me chamar de apóstolo, pode me chamar do que você quiser. Não interfere nada disso na minha vida, porque eu sei quem eu sou em Deus. Tá certo? Isso não me interfere. Mas tem um detalhe: a forma como você me chama, eu sei se você tem código de honra ou não. A forma que você me trata, eu sei se você está acessando códigos de honra ou não. Algumas pessoas me chamavam pelo nome. Nenhuma das pessoas que me chamaram pelo nome estão aqui. Porque todas que me chamavam pelo meu nome, elas estavam não reconhecendo a unção que estava na minha vida. Porque quando você chama uma pessoa de pastor, você reconhece a unção pastoral na vida dele. Quando você chama ele de apóstolo, você reconhece a unção apostólica na vida dele. Mas quando você diz assim, Ozeni, você não reconhece a unção na vida dele. Está entendendo como coisas pequenininhas mostram o que é honra, o que é desonra? Coisas pequenas mostram o nível da desonra no coração de uma pessoa. É fácil a gente compreender essas coisas. Isso não me afeta em nada, mas isso só mostra o coração da pessoa. Tá? A honra e a desonra estão ligados a julgamento. Guarda bem isso. A honra e a desonra estão ligados a julgamento. Simão, o que ele fez?
ele julgou a mulher. A primeira pessoa que ele julgou foi a mulher. Ele diz: essa mulher é pecadora. Essa mulher é pecadora. E essa mulher não podia estar aqui, na minha casa. Depois eu acho que ele teria brigado muito com os servos dele, porque deixaram a mulher entrar. Porque na mesa, mulher não podia sentar. Não tinha mulher nenhuma naquela sala. Eram só homens. As mulheres não comiam com os homens. Assim como na África, hoje tem muitos países, a gente vai na África, irmãos, eu fico constrangido, porque eles fazem a mesa para a gente, é só homem, as mulheres não sentam. A gente diz: irmã, senta aqui, ô pastor, a mulher do pastor, vem cá, senta aqui. Não podemos sentar não senta. É incrível, tá? É uma questão de que elas dão honra aos homens, dão honra ao esposo e aos convidados do esposo. E a mulher não podia estar ali não, mas essa mulher entrou na sala. E Simão julgou essa mulher como pecadora. Ele olhou para ela e disse: essa mulher é pecadora. Agora, o pior não é isso. O pior está por vir. Por quê? Porque se a mulher é pecadora, e se ela tocou nos pés de Jesus, o que acontece? Ela contaminou Jesus. E se ela contaminou Jesus, um fariseu, não poderia sentar na mesa com ninguém contaminado. Olha só o que deu ali. O fariseu disse que a mulher é pecadora, ela está contaminada e ela tocou em Jesus. E se ela tocou em Jesus, Jesus está contaminado. E se Jesus está contaminado, esse cara não pode estar na minha mesa. Aí ele diz: ela é pecadora. E ele pensou isso e ele julgou isso no seu coração. Então todo o processo de desonra começa com julgamento. Fala para o seu irmão: toda desonra começa com julgamento. Fala para ele. Amém? A desonra começa com julgamento. Você julga a pessoa. Quando você julga a pessoa, você desonra. Você desonra por causa do julgamento que você faz, tá? Aí depois ele julgou Jesus. Como que ele julgou Jesus? Ele disse: ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele sabia quem é que tocou nele. Então ele julgou a mulher e julgou Jesus. Julgamento. Todo o processo de julgamento leva para desonra. Por isso ele estava desonrando Jesus ali, tá? Simão, meu Deus, terrível. Irmãos, é triste você conviver com pessoas de desonra, tá? É triste, tá certo? Deixa eu falar um negócio para você aqui bem pesado agora, tá? Por que Satanás entrou em Judas? Quando Jesus estava na última ceia, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tem um momento lá no livro de João que você diz assim: e Satanás entrou em Judas. Por que o diabo entra numa pessoa? Antes de Satanás entrar numa pessoa, ele tem que quebrar determinados princípios. E Judas quebrou princípios de honra. Quando Judas quebrou o princípio de honra, já estava certo que Satanás sabia em quem ele ia entrar na equipe. Toda pessoa numa equipe que quebra princípio de honra, o diabo entra nela. Tá? Guarda isso. Você tem uma equipe, você trabalha numa equipe. Toda desonra numa equipe, o diabo tem o endereço certo para entrar. Vamos lá. Terceira ceia, na casa de Lázaro, em Betânia, João 12. João 12, de 1 a 7. 6 dias depois, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. Deram, pois, ali uma ceia.
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo e nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Tá? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para atraí-lo, disse o quê? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aí pronto, aí começa o problema aí. Tá? Nós temos agora uma ceia. Jesus foi honrado nessa ceia? Foi convidado por Maria, Marta e Lázaro para a casa deles para um jantar. Isso é uma honra. Então Jesus foi honrado pelos anfitriões. Tá? A honra, agora presta atenção, queridos, nesse momento aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui nesse momento um vaso de nardo sendo derramado sobre Jesus. Um vaso de nardo. Tá? Isso significa o quê? Esse vaso de nardo, ele valia muito dinheiro. Ele valia 300 denários. 300 denários são 300 dias de trabalho de uma pessoa. Olha que o ano tem 365 dias, então é quase um ano de trabalho. Então esse vaso era muito caro, mas Maria derramou sobre Jesus. Eu quero que você entenda um outro processo de honra agora. A honra, preste atenção no que eu vou dizer. A honra está relacionada a amor. Amor. Porque quando você faz uma oferta de honra para uma pessoa, você não está preocupado com o preço. Eu vou fazer um jantar para o Celeste na minha casa. Eu vou dar o melhor. Eu não posso estar preocupado com o preço do que eu vou gastar. Então a honra está ligada ao amor. Tá? Agora, quando o Judas viu, ele diz, poderia ter vendido esse vaso por 300 denários e dar aos pobres. A visão dele não era o amor e nem Jesus, a visão dele era o valor do vaso. Então preste atenção, a desonra está relacionada ao valor do que vale. A desonra está relacionada ao valor do vaso. A honra está relacionada ao amor. Não importa quanto é, mas o importa é que eu amo essa pessoa e eu quero honrar essa pessoa. Então preste atenção, a honra está direcionada à pessoa. A desonra está relacionada ao valor material. Está conseguindo entender? Então compreenda isso. Maria amava Jesus, por isso ela derramou o frasco sobre Jesus. Judas desonra, ele está preocupado com o valor monetário da coisa. Tá? Então, o que nós percebemos aqui? A honra não tem preço. Quando você decide honrar uma pessoa, não tem preço o que você vai gastar. Por quê? Porque essa é uma honra que você vai dar para aquela pessoa. Você decidiu honrar uma pessoa, você não mede o preço do seu esforço. Quando se mede o preço, não é honra, é obrigação. Agora, esse óleo de nardo, por que ele valia tão caro, esse óleo de nardo? Porque o óleo de nardo não era feito em Israel. Nardo é feito de uma planta, do óleo de uma planta que só tem no Himalaia. O Himalaia é o norte da Índia. Então só tem um lugar no mundo que produz essa planta que tira o nardo, que é lá no norte da Índia, no Himalaia. Então isso era importado de lá da Índia para Israel. Por isso o nardo é caro. O nardo é caro. Tá? Então o nardo tinha esse valor. E certamente que esse nardo aí deveria ser uma coisa, tá, que foi herança de família, ou Maria trabalhou muito para ter esse nardo aí, porque ele era caríssimo. Tá? E nós vamos entender que na Bíblia fala 24 vezes sobre o óleo de nardo. Tá? Aí Judas desonra. Poderia ter vendido isso e dado aos pobres. Havia uma prática na festa de Páscoa de abençoar os pobres, ajudar os pobres, dar esmolas. Mas o texto diz que ele estava fazendo isso, não é porque ele queria abençoar os pobres, é porque ele tomava conta da bolsa, ele era o tesoureiro.
tá? Do grupo. Então, todo o dinheiro que era lançado ali, ele apanhava. Então, Judas era um homem de desonra, tá? Então, para Judas, Jesus não era rei. Porque o óleo você deposita, lembra da lei do reconhecimento? Você deposita o óleo em quem você reconhece como profeta, sacerdote ou rei. Então, quando Maria deposita o óleo sobre Jesus, ela está dizendo: o Senhor é o rei da minha vida, eu te reconheço como rei. Mas para Judas, Jesus não era rei, Jesus não era profeta, Jesus não era sacerdote, e Jesus não valia o valor daquele nardo. Tá? Entende o que é desonra, irmãos? A desonra, você avalia as pessoas. A desonra, você põe preço em quanto vale as pessoas. Esse não vale nada. Quando você diz uma pessoa não vale nada, você avaliou ela e você já entrou no processo da desonra. Porque todas as pessoas têm valor diante de Deus. Amém? Aleluia. Então, a desonra, ela só vê o valor do que é material, não o valor do que é sentimental. Aí eu vou um pouquinho mais. Provérbios 3, 9, diz o quê? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com o dízimo, com a oferta, com a primícia. Então, como começa o texto? O texto diz que você tem que honrar a Deus com tudo que você tem. Então, a Bíblia não diz assim, diz, o Salomão, ele não disse assim: olha, você tem que dar a primícia do que você tem. Não, ele começa assim dizendo: você tem que honrar a Deus. Honrar a Deus. Então, o que eu vou entender por isso? Eu entendo por isso que dízimo, oferta, primícia, isso é honra. Só dá dízimo quem honra. Quem não tem coração de honra não dizima não, irmãos. Quem não tem coração de honra não dá oferta não. Tá? Só quem tem o coração de honra é que faz essas coisas. É por isso que Salomão diz: honra ao Senhor. Isso é um processo de honra, corações de honra, pessoas de honra. Tá? Só pessoas de honra conseguem dizimar. Porque as pessoas que não têm honra no coração, elas ficam preocupadas com o valor. Puxa vida, mas eu vou dar R$1.000 para a igreja? Todo mês, R$1.000? Não é que ela está dando R$1.000. É que se ela tem um dízimo de 1.000, é porque ela está recebendo 10. Ela não entende a gratidão a Deus pelos 10 que ela recebe. Ela só entende a desonra do valor de depositar 1.000. Agora a gente entra aqui na próxima ceia, e você vai entender isso. Simão, leproso, quarta ceia, Marcos 14, de 3 a 9. Jesus foi convidado por Simão. Simão deu um jantar na casa dele. Tá? 2 dias antes da Páscoa, 6 dias ele estava na casa de Lázaro e Maria. Agora passou 4 dias, está faltando só 2 dias para ele ser preso. Ele vai na casa de Simão, leproso. E na casa de Simão acontece a mesma coisa. Uma pessoa chega e derrama um vaso de azeite de nardo sobre Jesus, novamente. Só que Simão não se levantou contra a pessoa que fez isso. Por quê? Porque ele era leproso. E a lepra não tinha cura naquela época. E Jesus curou Simão da lepra. Então Simão era um camarada agradecido. Agora eu vou te ensinar uma outra coisa. Só honra quem tem gratidão. Quem é grato, honra. Nenhum ingrato sabe honrar. Ingrato não honra, de jeito nenhum. Nós precisamos conhecer o que é honra. Hoje pela manhã eu estava falando, nós precisamos dar honra às pessoas em posição de honra. Hoje pela manhã eu estava dizendo, tem pessoas que são pessoas que ocupam posições de honra na cidade, um vereador, um deputado, uma pessoa, um juiz, seja lá quem for. Quando uma pessoa em posição de honra chega até nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que oferecer o melhor lugar que a gente tem.
Então, quando a gente oferece o melhor lugar para uma pessoa em posição de honra, não é que a gente é puxa-saco, não. É que nós estamos cumprindo princípios da palavra. O que é cumprir o princípio da palavra? É dar honra a quem tem honra. Amém? Então, se chegar alguém aqui em posição de honra e você ver sentado aqui na frente, você entenda que nós estamos estabelecendo código de honra com aquela pessoa. Estamos recebendo ele em posição de honra. Amém? Entende isso? Então, nós precisamos viver honra. Assim como você recebe uma pessoa na sua casa, você coloca sentado lá no seu sofá, entra dentro da sua casa, você oferece o melhor que você tem. Simão honrou Jesus. Por quê? Porque ele era agradecido ao Senhor. Mas, o que acontece aqui? Ele foi desonrado na casa de Simão? Foi. Foi desonrado por quem? Por Judas. Por quê? Porque Judas se levantou e fez a mesma coisa, tá? A mesma coisa que ele fez 4 dias atrás na casa de Lázaro. Judas se levantou, você vai ler o texto, e o texto diz que Judas se levantou e disse a mesma coisa. Olha, a gente tinha que pegar esse dinheiro, vender esse vaso, pegar esse dinheiro, e a gente tinha que dar isso para os pobres. Novamente Judas se levanta. E você já conhece o coração de Judas, eu já falei para você. Ele não honra o Senhor, ele não reconhece o Senhor, tá? Ele é um camarada de desonra. É a mesma fala dele de 4 dias atrás. Agora eu vou te dar 4 resultados da desonra. Ou melhor, a desonra é resultado de 4 coisas. Aprenda agora. Isso aqui é importante. A desonra é resultado de 4 coisas. Primeiro, a desonra é resultado da inveja. Tá? Quando a pessoa olha para o outro, ele quer ser igual ao outro. Como ele não consegue ser igual ao outro, então ele desonra aquela pessoa. Está entendendo? Então a desonra, ela pode ser fruto da inveja. A inveja gera desonra. Todo invejoso vai desonrar a pessoa de quem ele tem inveja. Tá? Então aprenda isso. Então a desonra é resultado de inveja. Segunda coisa, a desonra é resultado do sentimento de incapacidade. O camarada não tem capacidade de fazer o que o outro está fazendo. Então, ele desonra, ele desmerece. Você já viu aquele negócio da pessoa desmerecer o que você faz? Ah, mas esse negócio aí todo mundo faz. Né? A pessoa faz um bolo maravilhoso, lindo, maravilhoso, né? Igual a Luana faz, a minha esposa faz, mas aí a pessoa olha e diz assim, não, mas esse bolo aqui qualquer um faz, é fácil fazer, tá? Então, esse sentimento de incapacidade gera desonra, tá? A pessoa, ela julga incapaz de fazer o que o outro está fazendo, por isso ela entra na desonra. O terceiro resultado, tá? A desonra, ela é resultado da ingratidão. Todo ingrato vai desonrar. Se o cara é ingrato, isso é um código no coração dele. Ele nunca vai saber honrar. O ingrato nunca honra. Ele não tem o código de honra. Todo ingrato, ele tem o código da desonra no coração dele. Tá? É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser gratos a Deus. Grato por tudo. Porque quando você aprende gratidão, você aprende a honrar. Amém? Quarta coisa aí. A desonra é resultado de julgamento. Toda vez que você julga uma pessoa, você desonra. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem lugar nenhum na Bíblia que Deus mandou você ser juiz. Deus nunca mandou você julgar ninguém. Você não é juiz, você não tem que julgar ninguém. Porque quando você julga, você desonra. A Bíblia diz, não julgareis, para não sejais julgados. Então você não tem que julgar ninguém. Você não está aqui para julgar. Ah, mas a pessoa fez isso e isso. O julgamento pertence a Deus, deixa com Ele. Se você não pode honrar, não desonra. Não entra por esse caminho. Quinta ceia para a gente terminar. Mais 5 minutinhos eu termino. A quinta ceia foi no cenáculo. Jesus sentou com os discípulos dele, Lucas 22, 14 a 20.
Jesus manda os discípulos irem às cidades e diz assim: vocês vão achar um homem com um cântaro no ombro. Segue esse cara. Onde ele entrar, você diz assim: o mestre mandou pedir um aposento para servir a ceia. Aí eles foram seguir o camarada e chegaram assim: ó, o mestre está pedindo a sua casa aí um cômodo para servir a ceia com os discípulos. Aí o camarada deu o aposento. Então preste atenção, Jesus foi honrado na última ceia? Foi honrado por quem? Pelo anfitrião daquela casa. Ele não participou daquela ceia, foi só com os discípulos, mas ele liberou o aposento para Jesus ceiar. Eu quero dizer para você que ninguém é obrigado a emprestar nada. Toda vez que uma pessoa te empresta alguma coisa, isso é um código de honra, ele está te honrando. Todo empréstimo que você recebeu é um código de honra, a pessoa está te honrando, porque ele não é obrigado a te emprestar nada. Tá certo? Agora, se você recebeu emprestado, o que você tem que fazer? Devolver, porque é código de honra também. É código de honra também. Se você pega emprestado e não devolve, você está na desonra, e na desonra você não é abençoado. Tá? Na desonra você não é abençoado. Então, queridos, não precisa correr atrás da bênção, é só cumprir os códigos da palavra. Então, Jesus foi honrado naquela ceia. Ele foi até aquele aposento, ele entrou e ele então participou da ceia. Agora, eu pergunto, naquela ceia, na última ceia, teve desonra? Agora é forte. Teve desonra na última ceia? Teve. Quem é que desonrou? Foi Judas não. Essa aqui você não vai saber não. Não é pegadinha não. Essa aqui você só sabe se você conhece cultura judaica. O que acontece? Acontece o seguinte: nesta ceia, quem lavou os pés? Jesus lavou os pés. A minha pergunta é: por que Jesus lavou os pés? Não era para ele ter lavado os pés? Não era? Tá? Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, o que Pedro diz? Tu não me lavarás os pés. De forma nenhuma o Senhor vai me lavar os pés. Por que Pedro reage dessa forma? E não querer que Jesus lavasse seus pés? Preste atenção no que eu vou te dizer. A mesa era posta, foi posta a mesa, tá? O dono da casa não estava ali. Ele só emprestou o ambiente. Então, ele não tinha que lavar os pés de ninguém, não. Mas alguém daquela equipe era o responsável por lavar os pés. E esse alguém da equipe não lavou os pés. E quem era esse responsável? Pedro. Por que era Pedro? Porque nesse caso, quem lavava os pés era o que estava sentado na ponta da direita. Quem estava sentado na ponta da direita era o responsável por lavar os pés de todos eles. Quem era essa pessoa? Pedro. Quando Jesus chega para lavar o pé de Pedro, ele diz: não, o Senhor não vai lavar os meus pés, porque essa responsabilidade é minha. Aí Jesus diz: agora, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Está entendendo? Aí, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: Pedro desonrou. Pedro desonrou. Tá? Ele tinha que honrar, mas ele não honrou nem a Jesus e nem os outros discípulos. Tem muita gente dentro da igreja vivendo desonra. Tem muita gente dentro da igreja que não lava o pé do seu irmão. Tem muita gente da igreja que não sabe lavar os pés do outro. E se você não sabe lavar os pés do seu irmão, você está em desonra. Quantas vezes Deus te coloca no caminho de alguém para abençoar, para honrar uma pessoa e você desonra? Quantos níveis de desonra tem dentro do nosso coração?
Toda maledicência, toda fofoca, toda vez que você fala de alguém, é desonra. A nossa tarefa é lavar os pés do irmão. A nossa tarefa é honrar as pessoas. Mas quantos níveis de desonra você tem vivido e você não tem lavado o pé dos irmãos? E aí Jesus pega a bacia e vai fazer no seu lugar. Porque quem tinha que fazer é você e você não faz. Quantos níveis de desonra nós vivemos? Quantas faltas de gratidão nós temos? Quantas desonras nós temos, irmãos, vivido dentro do coletivo da igreja, tá? Se você vai até ali no banheiro, pega um papel e joga no chão, isso é desonra. Você está desonrando a casa do Senhor. Se você vê alguma coisa caída no chão e você não pega, isso é desonra. Porque você acha que você é tão superior que você não pode abaixar, pegar e jogar fora. Você se acha superior. Eu não estou falando aqui não, estou falando em todo lugar. Tá certo? Se você pega um papel de bala na mão dentro do carro e joga no carro na rua, isso é desonra, porque alguém vai ter que catar aquilo ali. Alguém vai ter que fazer aquilo ali. Tá? Eu ando e às vezes eu como um doce, eu chupo uma bala, eu estou em algum lugar. Irmãos, eu levo para casa, coloco no bolso e levo o papel para casa, para jogar fora em casa, mas eu não jogo na rua. É código de honra, isso tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de você a honra. Às vezes as pessoas dizem assim: apóstolo, põe a mão na minha cabeça, ora por mim que eu quero a mesma bênção que está na sua vida. É fácil você querer a bênção que está na minha vida, agora vai viver o que eu vivo. Vai plantar do jeito que eu planto. Vai semear do jeito que eu semeio. Ah, quero a sua unção. É fácil querer minha unção. Tá? Mas vai viver os códigos, irmãos. Porque se você viver os códigos, você é abençoado do jeito que eu sou. Deus não tem filhos especiais. Deus não tem filho predileto. Eu não sou predileto de Deus, não. Do jeito que Ele me ama, Ele ama você também. Tá? O negócio é que eu cumpro coisas e você não cumpre. Então, se você quer a bênção, cumpra o que eu cumpro, que você vai ter. Amém? Às vezes as pessoas acham que a bênção é transferida, né? Transfere aí para mim, pastor. Bom, né? Se fosse assim, né? Meu irmão, pega a bacia, vai lavar o pé dos irmãos. Tá? Bem, para eu terminar. Quem foi honrado naquela ceia? Quem foi mais honrado naquela ceia? Na última ceia. Quem foi a pessoa que mais foi honrado na última ceia? Judas. Judas foi o homem mais honrado na última ceia. Tá? Sabe por quê? Jesus sabia que ele ia traí-lo. Jesus deu 3 oportunidades a Judas de não traí-lo. 3 oportunidades. Primeira, Jesus ceou com ele. O que é ceia? É aliança. Judas, se aliança comigo, Judas, você tem a oportunidade de colocar o seu coração junto com o meu. Segunda oportunidade, Jesus lavou os pés. Lavou os pés dele também. Judas, por favor, estou lavando seus pés. Terceiro lugar, Jesus disse assim: ó, tem alguém que vai me trair. Aí os discípulos disseram: quem é, Senhor? Né? Aí Jesus disse assim: aquele que eu der o bocado molhado. O que é isso? Isso é o seguinte: na ceia hebraica, na ceia judaica, todo pai de família, quando ele queria honrar alguém, quando ele queria dizer assim: esse cara é o meu melhor amigo, ele pegava um pedaço de pão, molhava no vinho do copo dele e ia na boca da pessoa e colocava na boca da pessoa. Quando ele colocava aquele pedaço de pão molhado, ele estava dizendo: essa pessoa é o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Jesus pegou o bocado molhado e colocou na boca de
Judas. O que Jesus estava dizendo para Judas? Você é o meu melhor amigo. Aí o que aconteceu em seguida? Você não lembra o texto. O versículo seguinte diz assim: e Satanás entrou nele. Por quê? Porque um coração de desonra não sabe receber honra. Um coração de desonra não sabe receber honra. Na hora que ele recebe honra, ali o inimigo entrou nele. Por quê? Porque era um coração de desonra, já estava preparado para a desonra. Aí ele sai da reunião sem terminar. O que é sair de uma reunião sem terminar? Hein? Desonra. Desonra. Toda vez que você sai de uma reunião sem terminar, é desonra. Sai do culto sem terminar, é desonra. Sai de uma reunião sem terminar, é desonra. Você está desonrando. Tá? Judas saiu sem terminar. Quando você recebe um convite, você não dá resposta, é desonra. Agora, sabe qual é a pior desonra? A pior desonra, irmãos, é você receber honra, um gesto de honra, de uma pessoa que tem atitude de desonra no coração. Essa é a pior desonra. Porque Jesus, quando estava no jardim, ele foi lá e Judas foi até ele. O que Judas fez? Deu um beijo. O que é o beijo? É um gesto de honra. Um gesto de honra com um coração de desonra. Isso é a pior facada na vida de uma pessoa. É um gesto de honra com um coração de desonra. Isso é terrível. É por isso que a gente usa falar assim, aquilo ali foi um beijo de Judas, né? O que é o beijo de Judas? É uma pessoa que parece que está te honrando, um gesto é de honra, mas o coração é desonra. Irmãos, eu não tenho tempo. Eu queria fazer um negócio muito bonito aqui agora, mas o tempo não dá. Acabou meu tempo já há muito tempo. Então eu vou te pedir só uma coisa, tá? Para eu terminar. Eu queria que todos se levantassem e eu queria que você buscasse uma pessoa nesse lugar, tá? Não busca sua mulher nem seu marido, não. Procure outra pessoa. Procure uma outra pessoa nesse lugar, nesse ambiente. Vá até ela, tá? E diga para ela quanto você honra a vida dela, quanto você a ama e que você quer honrá-la. E dê um beijo de honra no rosto dela, tá? Honra uma pessoa aqui agora. Busque uma pessoa para você honrar aqui. Amém? Depois eu vou orar, tá? Não saia não, depois eu oro. Busque uma pessoa para você honrar. Honre alguém aqui. Dê um beijo de honra em alguém. Tá? Honra alguém. Aqui primeiro. Quero honrar o Senhor como meu apóstolo. Amém. E tudo que Deus semear na vida do Senhor, eu quero fazer parte. Amém. Receba. Deus te abençoe muito. Amém. Deus abençoe muito você. Amém. E meu irmão. Amém. Você é hoje. Você é esse homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Ei, meu querido. Amém. Amém. Essa casa honra você e honra seu filho. Você sabe disso. Estava ali olhando, Deus continua te honrando. Amém. Amém. Eu recebo. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Faça uma oração de honra agora, né? Honrando a pessoa que você foi beijar, honrando a pessoa que está do seu lado. Honra ela, segura na mão dela e ore agora. Uma oração de honra para a pessoa que está do seu lado aí. Olha de 2 em 2.
Tá? Ora por essa pessoa, honra ela. Pai, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu, Pai. Uma palavra que nos desperta a honrar, ó Deus. Sairemos daqui para viver um novo nível, um nível de honra, que caia por terra toda desonra do nosso coração, toda desonra, Pai, que recebemos, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus. Mas nós queremos a partir de agora, Pai, declarar que viveremos em honra, Pai. Não julgaremos ninguém, não, Senhor, teremos inveja, não, Senhor, seremos ingratos, ó Deus, mas teremos um coração de honra, Pai, para honrar o Senhor, honrar os irmãos, honrar a liderança, honrar a todos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, no nome de Jesus. Eu te agradeço pelo nível de honra dessa igreja. Obrigado pelo que eu tenho recebido, pelo amor, pelo carinho, pela honra, pelas orações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Um beijo de honra, beijo no seu coração.